Que a graça e o amor do nosso Deus possa reinar nos nossos corações. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 130. Nós estamos na nossa igreja lá no Eloy Chaves, numa série de Subindo os Degraus de Jerusalém. Diz alguns estudiosos que eram 15 lances de escada até chegar em Jerusalém. E aí os cânticos de romagem são 15. Então, era cada salmo, eles paravam, entoavam o salmo e iam subindo. Então, nós estamos subindo os degraus ali do templo, vamos dizer assim. E nós estamos no Salmo 131. Hoje foi pregado o Salmo 132, mas não fui eu que preguei hoje na igreja. Então, eu vou pregar o Salmo 130. E o reverendo Thales pregou no aniversário da nossa igreja. Eu falei, reverendo, é Salmo 126. Ele pregou de uma forma maravilhosa o Salmo 126. Salmo de número 130 diz assim a palavra do Senhor: Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção, é ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, te louvamos e te agradecemos por esta igreja. Te agradecemos pelos 37 anos de organização. Te louvamos porque é o Senhor que tem sustentado, abençoado e conduzindo o teu povo que se reúne aqui neste local. E também, Pai amado, clamamos que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra, porque sabemos que quando abrimos as sagradas letras, é o Senhor falando conosco. Por isso clamamos que o Teu Santo Espírito nos dê entendimento e que possamos sair da Tua casa cheios do Teu Santo Espírito. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, esse salmo, ele é um salmo bem peculiar, Quando eu comecei a estudar esse salmo, eu fiquei assim, até um pouco temeroso, porque é o salmo predileto de Agostinho, de Lutero e de João Calvino. Aí você fala, são 150 salmos, o 130 é o predileto desses homens, ícones da igreja propriamente dito. E o príncipe dos puritanos, John Owen, ele escreveu um livro de 300 páginas só do Salmo 130. E aí o que esse salmo tem de tão especial e de tão importante para que esses homens tivessem como predileto, como inspiração, a ponto de escrever um livro de 300 páginas. E aí eu comecei a estudar e debruçar nesse salmo, e aí eu aprendi que nós precisamos esperar em Deus. Nós precisamos aprender a esperar em Deus. Nós vivemos numa época onde tudo é muito rápido. Se você manda uma mensagem do WhatsApp, aí você fica olhando se a pessoa já recebeu, e se já ficou azulzinho lá, porque daí ela já leu, e para saber se a pessoa vai te responder. Então, nós vivemos nessa era da comunicação, da internet, que é muito, muito, muito rápido. E muitas vezes essa velocidade da informação tem deixado a gente ansioso, preocupado e muitas vezes angustiado. Eu mesmo não tenho mais esse negócio de ficar azulzinho no meu celular. Então, ninguém sabe quando eu recebi, quando eu não recebi. Também não sei se alguém leu ou não leu, recebeu. Já tirei logo esse negócio, porque eu mandava mensagem, ficava lá, e aí, será que a pessoa viu? E aí ficava pior ainda quando a pessoa via, recebia e não respondia.
Aí eu ficava angustiado, aquele negócio. E quando era esposo, então, aí você mandava embaixo aquela carinha, né, de tipo assim, e aí, vai responder, não vai? E assim, e a minha esposa, ela não é nada assim de ficar respondendo mensagem, ela nem gosta muito desse negócio. E aí eu ficava doido lá em casa, porque, viu, não respondeu, não gostou da mensagem. Mas nada a ver, né? A gente fica desesperado, às vezes a pessoa está ocupada lá do outro lado, está na correria, quem tem filho sabe disso, aí está no trabalho. Resumindo a conversa, nós ficamos preocupados, ansiosos, porque nós queremos tudo para ontem. E o texto, e nós vamos entender isso, ele vai dizer assim para mim e para você nessa noite: espera em Deus. Espera em Deus. Eu queria dar um dado para vocês aqui, que eu acho bastante importante para a gente continuar o nosso bate-papo. Não sei se os irmãos sabem, mas quando começaram a estudar a questão do consciente, do inconsciente da nossa mente, no começo nós tínhamos como dados que tudo que nós vivíamos era 90% no consciente e 10% do inconsciente. Para mim, a grande descoberta ou a colaboração que Freud deu para toda a humanidade foi a descoberta do inconsciente, né? Eu acho extraordinária essa ideia. E aí, com o passar dos estudos e da neurociência, eles descobriram que era 50-50, 50% consciente e 50% inconsciente. Mas agora, estudo recente, tanto da neurociência como da programação neurolinguística, eles descobriram que 90% do que nós vivemos vem do inconsciente e 10% do consciente. Pode reparar, 90% de todas as nossas emoções vem de coisas que se passaram. 90% de que nós fazemos ou deixamos de fazer vem de experiências que nós tivemos outrora. Por quê? Porque quando nós temos 90% do nosso HD cheios de história, de convicção ou de não convicção, e assim por diante, isso tudo molda as nossas vidas e do jeito que nós vivemos. Aí você vai falar: pastor, mas por que você está falando isso? Porque o texto ele vai falar de algo muito particular, que é a nossa alma. O que o salmista faz logo no começo? Eu preciso aprender a esperar no Senhor, mas para eu aprender a esperar no Senhor, eu preciso, sabe fazer o quê? Fazer um diagnóstico da minha alma. E como é que está a minha alma? Vamos lá comigo no primeiro versículo, versículo 1 e versículo 2, diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Então ele olha para si mesmo e diz assim: eu estou nas profundezas. A minha alma está nas profundezas. Essa é a ideia. Eu vou ler em outra versão, o primeiro versículo diz assim: ó Deus, eu te chamei quando estava em profundo desespero. Para a gente aprender a esperar em Deus, primeiro nós precisamos diagnosticar como nós estamos, como que está a nossa alma. E o salmista ele diz assim: a minha alma está numa calamidade só. Estou passando por uma angústia profunda. E é interessante porque você vai lá no final, no último versículo, ele diz assim: é Ele que redime Israel de todas as suas iniquidades. Ou seja, ele tinha acontecido algo na vida dele que deixou ele extremamente triste, extremamente baqueado, a ponto dele dizer assim: eu estou nas profundezas, eu estou passando por um momento terrível na minha vida, eu não estou suportando. E é muito interessante porque ele diz assim: eu perdi a alegria. Irmãos, uma pessoa que está no profundo, na profundeza, no abismo, ela não tem mais alegria. Ela olha para ela mesma e parece que não tem solução. Parece que a vida não tem mais prazer, não tem alegria. Porque quando a gente começa a analisar como nós estamos, e infelizmente tem pouquíssimas pessoas que perguntam quem eu sou e como eu estou. Porque se fizéssemos essa pergunta diariamente, quem eu sou e como eu estou, pode ser que eu e você perceberemos que
inúmeras vezes nós nos encontraremos num momento difícil da nossa vida, como o salmista. O diagnóstico dele é: eu estou nas profundezas. Eu estou nas profundezas. Eu estou sofrendo. Eu estou passando por um momento difícil na minha vida. A minha alma está angustiada. Pode ser que você adentrou essas portas e a tua alma também está angustiada. Pode ser que você está passando por um momento difícil na tua vida, no teu relacionamento com a tua esposa, no teu relacionamento com os teus filhos, no relacionamento seu com o trabalho. E dá até arrepio só de lembrar que amanhã, segunda-feira, você vai ter que enfrentar tudo aquilo de novo. Pode ser que você está assim. O salmista estava assim. E ele disse: a minha alma está profundamente triste. E olha o que ele faz. Ele clama. Olha lá, o versículo 1. Das profundezas clamo. A expressão aqui no hebraico clamo é karan, que significa: eu te busco porque eu sei que você pode me socorrer. Olha que lindo. Eu te busco porque eu sei que você pode me socorrer. É essa a ideia do clamo neste versículo. Agora, deixa eu ler esse versículo na versão Paulo atualizada. Quer ver como que ficaria? Das profundezas eu te chamo, Senhor, porque o Senhor pode me socorrer. Não fica lindo? Olha quando a gente começa a entender, né, a essência da palavra no hebraico é buscar alguém que pode me socorrer. E quem é esse alguém que pode socorrer o salmista? É o Senhor. Então ele olha para ele e faz um diagnóstico dizendo assim: eu estou enrolado, eu estou nas profundezas, eu estou acabado, eu estou numa calamidade só. Mas eu busco o Senhor, porque é o Senhor que pode me socorrer. E existe uma grande diferença entre clamar e reclamar. Então, muitas vezes nós, ao invés de clamarmos a Deus, nós vivemos reclamando. Você conhece alguém que você conversa com a pessoa, de cada 10 palavras, 11 é reclamando da vida? É aquela pessoa que vive assim: ó céus, ó vida, ó azar, ó situação, ó que desgraça, ó que isso, ó que aquilo. Meu filho, se você pegar a conversa e dar uma apertada, só espirra sangue, porque o negócio está feio. Dá dó demais. Mas isso não é clamar a Deus, isso é reclamar da vida. E é interessante porque o apóstolo Paulo escreve dizendo assim: em tudo, porque esta é a vontade de Deus em... Mas foi o apóstolo Paulo que estava escrevendo isso, irmãos? O tanto que ele sofreu, tudo que ele passou, preso, escrevendo: eu agradeço a Deus por tudo. Ele está dizendo: o Senhor é tão bom comigo que eu posso agradecer a Ele mesmo pelas dificuldades. Porque é isso que ele está dizendo. Porque se você pegar a história do apóstolo Paulo, quando ele escreve: olha, já passei por isso, já passei por naufrágio, já fui chicoteado, já tive que descer no cestinho escondido, já naufraguei muitas vezes, já fiz tanta coisa e já sofri tantas coisas. Mas mesmo assim, em tudo eu dou graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Olha a diferença de alguém que sofreu e olha para você e diz assim: agradeça a Deus por tudo, até mesmo pelas dificuldades, porque o Senhor é soberano na tua vida. E agora, se conversa com algumas pessoas e a pessoa só lamenta, só reclama, só fica murmurando, questionando, murmurando, questionando. Então, assim, existe uma grande diferença, um abismo de diferença entre reclamar e clamar. O salmista diz: eu clamo ao Senhor, porque eu chamo o Senhor, porque somente o Senhor pode me ajudar. É lindo isso. É olhar para dentro de nós mesmos e percebemos que em nós mesmos nós não conseguimos nada. Somente o Senhor pode socorrer
as nossas vidas. Somente Deus pode nos ajudar. E sabe o que ele faz? Eu acho bem interessante. Ele diz assim: escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Então ele suplica a Deus, mas ele suplica a Deus pedindo o quê? Olha que interessante, ele diz assim, no versículo 2, escuta, ó Deus, a minha oração. E aí ele diz assim, eu estou suplicando o quê? Que o Senhor escute a minha oração. Irmãos, o que o salmista está fazendo? Desabafando. Ele está dizendo, Senhor, escute o que eu estou falando, porque eu estou aqui, abrindo meu coração para o Senhor, eu estou nas profundezas, eu estou passando por um grande momento, mas eu tenho plena certeza que é o Senhor que pode me socorrer, é o Senhor que pode me ajudar, é o Senhor que pode mudar a história da minha vida, é o Senhor que pode mudar o contexto da minha família, é o Senhor que pode mudar o relacionamento dentro da minha casa, o Senhor pode mudar o meu filho e a minha filha, é o Senhor que pode trazê-los de novo para a casa do Senhor, porque é o Senhor que pode mudar, e eu suplico que o Senhor escute a minha voz. Ele estava desabafando. Porque a nossa alma precisa desabafar. Não adianta você guardar só para você. Não adianta. Isso é igual um copo d'água, como uma tempestade, uma hora vai transbordar. E você vai precisar um dia sentar do lado de um terapeuta para fazer o quê? Desabafar. Para que essa pessoa escute o que você está falando. E eu não tenho nada contra terapeuta, não. Eu acho extraordinária essa profissão. Mas nós também temos um Deus que inclina os teus ouvidos e escuta as nossas orações. Então nós podemos chegar em nossa casa, olharmos para nós, fazermos um diagnóstico da nossa alma e falarmos assim, Senhor, está aqui. Eu preciso que o Senhor me escute, porque somente o Senhor pode resolver a minha vida. Somente o Senhor. Mais ninguém. Então o salmista, primeiro, ele diz, olhe para você, faz um diagnóstico da tua alma, entenda onde você está e como você está, e entre na presença do Senhor, falando, clamando a Ele, porque somente é Ele que pode nos socorrer. Eu acho isso extraordinário. Porque inúmeras vezes nós nos apegamos, cansados, estressados, desesperados, angustiados, com medo, e guardamos tudo isso para nós. E uma hora isso vai explodir. E o salmista estava nesse momento da vida, dizendo, eu preciso que o Senhor venha me socorrer. E somente o Senhor pode socorrer as nossas vidas. Mas de um lado, ele faz um diagnóstico da alma. Ele olha para ele e fala assim, estou enrolado, preciso de Deus. Mas quem é esse Deus? Aí ele faz um diagnóstico de quem é Deus. Olha que lindo, né? Primeiro ele fala, olha, eu estou assim, mas quem é o Senhor? Versículo 3 e 4 diz lá. Vamos lá, versículo 3 e 4, diz assim. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Então, olha só que lindo, ele diz assim, ele está fazendo um diagnóstico de quem é Deus. Porque ele muda. Ele está falando, olha, Senhor, eu olhei para minha alma, está assim, eu preciso que o Senhor me escute. Aí ele fala, mas se o Senhor, ele mudou, se o Senhor olhar para a terra, olhar para a nação, olhar para nós, quem subsistirá? Eu fico imaginando, vamos pensar nos nossos dias atuais assim. Se o Senhor olhasse para a terra hoje, ia sobrar quem, gente? Vamos lá, vamos pensar de uma forma mundial. Se o Senhor olhasse para o planeta Terra e olhasse, ao invés do amor, as pessoas estão mandando bomba para tudo quanto é lado. É tiro para tudo quanto é lado. É guerra aqui, é guerra ali, é tensão aqui, é tensão colar. Irmãos, uai. E aonde que está aquilo que o Senhor fala, que nós devemos amar uns aos outros?
que devemos orar pelos nossos inimigos. Aí as pessoas estão colocando imposto em tudo, vamos taxar tudo. Porque estão olhando para o seu umbigo, querem saber só de si mesmo. E aí tudo aumenta. Aí vamos pensar aqui no nosso país. Aí quando nós olhamos para o nosso país, é imposto em cima de imposto. Quem tem empresa aqui sabe muito bem do que eu estou falando. Você paga mais com imposto, sofre demais, e você não vê quase retorno. Aí o que acontece? Nós encontramos pessoas pagando certinho, porque o cristão precisa viver corretamente, então tem que pagar lá o seu imposto, tudo bonitinho. Para quê? Para sustentar pessoas corruptas. Para sustentar mentirosos. E aí, irmãos, o reverendo Thales, eu estou fazendo visita lá na igreja, sabe para quê? O único propósito, tomar cafezinho. Não estou conseguindo tomar cafezinho em casa, então eu vou na casa dos irmãos. Falo, irmão, vou fazer uma visita aí, posso? Bom, pastor, venha. Quer tomar um café? Ô, irmão, é agora. Fala um cafezinho aí, porque o negócio está difícil. Agora, se o Senhor olhar para toda essa nação corrupta, longe do Senhor, as pessoas estão zombando de Deus. As pessoas zombam de Deus. Sexta-feira agora eu cheguei na creche do meu filho, a diretora, não, porque nós vamos fazer o dia da família. Vocês vão participar? Eu, não. Ela olhou assim, né? Mas por que não? Eu falei, e o dia da mãe, tem? Não tem mais. Eu falei, e o dia do pai, tem? Não, não tem mais, porque a gente uniu, porque tem família que só tem homem. Família que só tem mulher, filhos que só tem homem e filhos que só tem mulher dentro de casa. Eu falei, então, eu sou da geração e eu entendo que Deus criou homem e mulher, uniu os dois para construir uma família. Então, eu não vou participar da festa da família. Mas se você tiver o dia da mãe, o dia do pai e o dia da família, nós participaremos dos três. Mas se você está tirando o dia da mãe e o dia do pai para fazer o dia da família, nós não participaremos, porque isso é zombar de Deus. Ela olhou assim para mim e eu disse, isso é zombar de Deus. As pessoas estão zombando de Deus. E aí o salmista disse assim, se o Senhor olhar para a terra e ver tudo o que está acontecendo, ninguém subsistiria. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que nós somos o quê? Falhos, nós somos pecadores, nós somos pessoas que muitas vezes mentimos, pessoas que muitas vezes somos injustos. Ao contrário, quem é Deus? Porque ele está falando, se o Senhor olhar para a terra, o Senhor vai encontrar esse povo, porque o Senhor é justo, verdadeiro, santo, o Todo-Poderoso. Então, quando ele faz um diagnóstico da alma, e quando ele olha para Deus, ele está dizendo assim, o Senhor é tremendo, o Senhor é santo, o Senhor é justo, o Senhor é todo-poderoso. Porque se o Senhor, que é tudo isso, olhar para a nação, todos nós estamos enrolados. Qual que é o diagnóstico que ele faz de Deus? O Senhor é santo, justo, poderoso, verdadeiro. E tem outra palavrinha que eu acho linda. Ele diz assim, porque no Senhor está o perdão. Olha que tremendo, Deus é perdão. Eu lembro-me lá em Lucas capítulo 5, do versículo 17 e diante, vai dizer assim que chegaram até Jesus com um paralítico, desceram assim no meio do telhado, colocaram na presença, na frente de Jesus, que estava ali pregando, falando, ensinando. Aí Jesus olha para o paralítico e diz assim, estão perdoados os vossos pecados. Uau! Jesus estava dando o melhor para aquele paralítico, que é perdão dos pecados. Jesus olha para aquele homem e diz assim, os seus pecados estão perdoados. E aí os fariseus e os escribas começam a arrozoar, dizendo assim, mas quem é este para dizer que estão perdoados os pecados? É só Deus que pode perdoar pecado. Então, mas realmente é só Deus que pode perdoar pecado. E quem que é Jesus? Jesus é Deus. Ele pode perdoar pecados.
E aí Jesus disse assim para eles, então beleza, então o que é mais fácil falar? Levante e anda ou estão perdoados seus pecados? É claro que é muito mais fácil falar, estão perdoados seu pecado, do que olhar para um paralítico e falar assim, bonitão, levante e anda. Aí Jesus, sabendo que é muito mais fácil falar, estão perdoados os pecados, ele diz assim, então, já que o difícil vocês não estão vendo, então o difícil vocês estão vendo, o fácil, vocês ouviram o difícil, levanta e anda. Aquele rapaz ganhou de pacote a cura física, porque a cura espiritual ele já tinha ganho. Olha que lindo. Jesus olhou para aquele homem e disse assim, estão perdoados os vossos pecados. Ele olha para mim e para você e diz assim, estão perdoados os vossos pecados, porque Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. E Ele é Deus, Ele pode fazer isso. E aí quando esse salmista, ele olha para ele, faz um diagnóstico da tua alma, ele diz assim, eu estou perdido, estou enrolado, estou precisando de ajuda. E é só o Senhor que pode me ajudar. E quando ele olha para Deus, ele diz assim, o Senhor é santo, justo, tremendo, poderoso. E se o Senhor olhasse para a nação, o Senhor poderia acabar com tudo, mas no Senhor existe o quê? Perdão. Porque é o Senhor que nos perdoa. E tem sempre um propósito, para que o nome dele fosse glorificado, para que te temam. Olha que lindo. O Senhor é o Todo-Poderoso, no Senhor habita o perdão, e o Senhor faz tudo isso para que as pessoas possam te temer, para que as pessoas possam te glorificar. Aí, irmãos, nós nos deparamos com o quê? O salmista dizendo assim, a minha alma está profundamente angustiada, e eu preciso do Senhor que socorre a minha vida. E eu suplico ao Senhor que ouve a minha oração. Mas o Senhor é um Deus justo, verdadeiro, santo, poderoso. E no Senhor habita o perdão. E é tudo isso para que as pessoas glorifiquem o teu nome. Aí olhando para um Deus que é top. E para nós que estamos numa calamidade. Quem que nós vamos escolher? Uai, o salmista responde, você não sabe. Olha lá o versículo 5. Aguardo o Senhor. A minha alma que está profundamente angustiada, que está machucada, aguarda no Senhor. Eu espero na sua palavra. Ou seja, ele espera no Senhor. Quando ele olha para ele, e quando ele olha para Deus, ele percebe o quê? Eu preciso esperar no Senhor. Irmãos, lá no Nordeste, tem uma seca grande, uma estiagem muito grande, muito longa. E aí, certa vez, um pastor disse assim, vamos fazer uma semana de jejum e oração. E na sexta-feira vai ter uma reunião de oração aqui na igreja, e nós vamos orar pedindo chuva. Aí a semana toda, todo mundo de jejum e oração. Aí sexta-feira todo mundo estava na igreja. Aí chegou uma menininha de 8 anos com guarda-chuva. E ela disse assim, o pastor falou assim, uai, mas por que o guarda-chuva? Aí a menina olhou para ele e disse assim, a gente não vai pedir para Deus chuva? Eu trouxe o guarda-chuva. Nem o pastor estava confiando na oração dele. Que fase, né? Mas a menina confiava que Deus ouve as nossas orações. Ela levou o guarda-chuva. Eu quero ler uma frase para vocês. Quem tem certeza que Deus vai responder, espera. Vou ler de novo, com calma, bem devagar. Quem tem certeza que Deus vai responder, espera. Deixa eu fazer algumas perguntas aqui para os irmãos. Deus pode curar, sim ou não? Foi um sim meio fracão. Vamos de novo, vamos lá. Vamos lá. Deus pode curar? Sim. Agora ficou melhor. Deus liberta? Sim. Deus pode mudar o contexto da tua história? Sim. Deus pode mudar a tua vida? Sim. Deus pode abrir a porta que você necessita? Sim. Deus pode fechar a porta que você necessita? Deus te ama. Deus te perdoou na cruz do Calvário? Se você confia totalmente nesse Deus, então,
Fala alto. Espera. Espera. O salmista está dizendo, o Senhor é tremendo, porque o Senhor poderia acabar com tudo. No Senhor existe perdão, e é o Senhor que ouve a minha oração, e eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Então, o que eu vou fazer? Aguardar, esperar no Senhor. Irmãos, quem tem certeza que Deus faz, espera. E o que nós fazemos? Não, eu tenho certeza que Deus faz. Mas aí a gente fica lá, né, dando nosso jeitinho brasileiro, dando aquelas cutucadas, querendo resolver com os nossos próprios braços. Porque muitas vezes nós não temos a paciência de esperar. Mas se você crê que Deus pode fazer, espere, porque Ele está fazendo. Porque normalmente não é no seu tempo, mas é no tempo de Deus. E louvado seja Deus por isso. Porque imagine se tudo fosse no nosso tempo e do jeito que a gente quisesse. Domingo passado, estava pregando na central de Jundiaí, né? E a gente estava falando do leproso. Que o leproso chega para Jesus e diz assim: eu sei que tu podes curar-me. A questão é, tu queres? Aí quando você coloca diante de Deus as suas mazelas, as suas lutas, as suas dificuldades, espera, para ver se é isso mesmo que Deus quer fazer. Mas normalmente nós não temos humildade para esperar. Ou perguntar para Deus, o Senhor está querendo? O Senhor faz? Porque poder o Senhor pode. E a grande questão aqui é que o salmista tinha plena certeza. Ele diz assim, ó, olhando para mim, olhando para o Senhor, o que eu vou fazer? A minha alma vai aguardar no Senhor. Mas olha que lindo. Devemos esperar no Senhor com a nossa alma. É isso que ele diz, versículo 5. Aguardo o Senhor, a minha alma aguarda no Senhor. E ele espera o quê? Na palavra de Deus. Ele não espera em qualquer coisa, ele espera assim na palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai responder tudo para nós. Porque a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática, é o jeito que nós devemos ser conduzidos, está tudo aqui na palavra. É a revelação especial, onde nós podemos aprender e entender tudo que o Senhor quer para mim. Vou dar um exemplo. Às vezes a sua alma está profundamente angustiada porque você não perdoou alguém. E o que a palavra de Deus fala? Que nós devemos? Eu não ouvi. Perdoar. E aí, se você esperar na palavra, a palavra vai responder para você: perdoe. Porque se você está angustiado, é porque você não liberou o perdão. Simples assim. Simples assim. Eu estou dando um exemplo. E a começar dentro da nossa casa. Devemos perdoar a nossa esposa, perdoar o nosso esposo, perdoar os nossos filhos. E quantos lares estão destruídos porque não existe perdão? E aí você dorme angustiado, fica virando a noite inteira na cama, porque às vezes você está simplesmente com raiva da tua esposa. E a tua esposa, com dor de cabeça, não consegue ir no banheiro direito, porque as mulheres tudo sentem no intestino, porque é o centro das emoções. Tudo isso porque não conseguiu perdoar o teu esposo. E a palavra de Deus diz o quê? Perdoe. Por que muitas vezes a nossa alma está angustiada? Porque nós não seguimos a palavra de Deus. Nós não seguimos a vontade de Deus. E o salmista diz: a minha alma aguarda no Senhor, eu aguardo na palavra. Porque é a palavra que me orienta. Eu vou esperar a palavra de Deus me mostrar o que eu devo fazer, para onde eu devo ir e como que eu devo seguir. É a palavra. E ele espera como guarda. O guarda ficava ansioso que chegasse o romper da manhã. Por quê? Porque normalmente à noite que corria os grandes perigos de chegar o inimigo. Então o guarda ficava lá de sentinela, observando tudo, com medo de que naquela noite, no seu plantão, chegasse o inimigo. Porque se o inimigo chegasse, ia enfrentar primeiro quem? Os guardas. Ou seja, quem ia topar de frente com os inimigos eram os guardas. Então eles ficavam o quê?
ansiando o romper da manhã, porque ele sabia que quando rompesse o amanhã, era Deus que tinha abençoado, tinha protegido, tinha cuidado deles. E o salmista diz: eu fico ansioso para sentir tudo isso do Senhor, esse livramento, essa alegria de saber que o Senhor nos abençoou mais uma vez. É lindo. E eu acho isso tremendo. E olha como que ele diz assim: espero em Deus. E quem é esse Deus? Olha lá, ele continua dizendo: espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Em Deus há misericórdia, Deus é misericordioso. E olha só, e nele há copiosa redenção. E ele diz: e é ele quem redime as nossas vidas, ou seja, é Deus quem nos salva. Eu posso guardar como um sentinela e desejar o romper da manhã, porque quem nos salva é Deus. Irmãos, é esse Deus que nos salva, é esse Deus que cuida das nossas vidas. Então, se a tua alma está desesperada, encontre em Deus a solução. Porque somente Deus pode cuidar de você. E Ele vai cuidar de você, sabe como? Perdoando a tua vida. Perdoando a minha vida. Porque Deus perdoa. E eu descobri por que esse salmo é tão importante para esses homens tão importantes. É porque esse salmo revela que a dor da nossa alma, muitas vezes, é falta de perdão. Em Deus existe o perdão. É Deus que perdoa as nossas vidas. É Deus que perdoa a tua vida. E o salmista estava angustiado, porque ele tinha feito algo de errado. Mas ele encontrou perdão em Deus. Eu não sei como é que está a tua vida, mas é em Deus que nós encontramos perdão. É Ele quem perdoa a nossa alma.